presente. Ele era Deus, o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Filho, o Deus homem. Mas ele disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. O que o Senhor quis dizer? Se o Senhor estivesse presente, as coisas acontecem pelo propósito do nosso próprio Deus. Se ele estivesse presente, ele levantaria, ele impediria que Lázaro fosse morto. Como tantas vezes ele chegou à casa de Pedro, por exemplo. Chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava ardendo em febre. E o Senhor simplesmente a curou imediatamente. E tantas outras curas. Mesmo dando ordem à distância e as pessoas ficavam curadas. Se o Senhor estivesse ali, ele impediria que Lázaro morresse. O nome do Senhor seria glorificado, sim, porque Lázaro seria restaurado do leito da enfermidade, seria restaurado, seria impedido de morrer. O nome do Senhor seria glorificado, o nome de Cristo também seria glorificado. Mas mais glorificado ainda, muito mais glória ao nome do Senhor, certamente subiria para o Senhor, muito mais glória se propagaria, muito mais glória seria vista diante dos homens, o Senhor ressuscitando Lázaro, depois de morto. Depois de morto, e 4 dias sepultado, para não deixar dúvida de que Lázaro estava realmente morto. Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha como objetivo salvar a alma do perdido, salvar o pecador perdido, conceder vida espiritual, conceder vida eterna, e não apenas resolver problemas temporários, problemas passageiros, problemas desta vida. Ele queria salvar a alma dos pecadores. E por isso ele operou tantos sinais, porque mesmo o Senhor Jesus operando sinais tais como este, muitos criam nele como verdadeiro Deus, como Filho de Deus, mas outros ainda não criam nele, e por isso perdiam a oportunidade de salvação. Nós vemos que quando o Senhor soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E aquelas irmãs naquela angústia, naquela agonia, mas por que o Senhor não vem nos socorrer? O Senhor que sempre está conosco, o Senhor que nos ama, Ele sabe que nós o amamos, nós o acolhemos como na sua própria casa. Por que será que o Senhor se demora tanto? Se demorou 2 dias. E depois nós vemos que o Senhor Jesus decidiu, depois dos 2 dias de ter recebido a notícia: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Senhor, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? No versículo 11 nós vemos assim: isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Lázaro já estava morto. Quando o Senhor se refere à morte do salvo, quando a palavra de Deus se refere à morte da pessoa salva pela graça de Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela não diz que o crente morreu, que o salvo morreu, mas que ele adormeceu. Nosso amigo Lázaro adormeceu, ele dormiu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus a respeito das pessoas que já partiram desta vida, nós vemos aqueles que morreram em Cristo. Morreram, mas morreram em Cristo. Morreram, mas morreram salvos pela graça do Senhor. A palavra de Deus diz que eles dormiram. E quando o Senhor Jesus Cristo
vier para o arrebatamento da igreja, quando ele vier até as nuvens, ele vai ressuscitar aqueles que dormem, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar para subirem e estarem para sempre com o Senhor. Mas Lázaro havia morrido, só que ele iria retornar à vida, para futuramente morrer novamente. A única pessoa neste mundo que morreu e retornou à vida para nunca mais morrer foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é as primícias dos que dormem. Mesmo estes que morreram em outras e ressuscitaram, como Lázaro, o filho da viúva, a filha de Jairo, eles ressuscitaram, mas tornaram a morrer. E aguardam a ressurreição dos justos, quando o Senhor Jesus voltar para o arrebatamento da igreja. Mas o Senhor disse: Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. No versículo 14, porque os discípulos entenderam que o Senhor estava falando a respeito do repouso do sono. No versículo 14 o Senhor disse: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vejam bem, certamente o Senhor estava triste não porque Lázaro havia morrido, porque ele voltaria à vida, mas triste pelo sofrimento das irmãs de Lázaro, triste pelo sofrimento deles, daquelas duas irmãs. Mas ele disse: eu me alegro de que lá não estivesse. Eu estou muito contente de não estar lá, de não impedir que ele tivesse morrido, para que possais crer. Está falando aos seus discípulos. Não que os seus discípulos não creiam nele, mas muitas vezes duvidavam. Os homens são fracos na fé, nós somos fracos na fé, muito embora salvos em Cristo Jesus. Nós lemos de uma vez, de várias vezes, mas certa vez o Senhor estava no barco com seus discípulos, e o Senhor estava dormindo no barco, quando sobreveio uma grande tempestade, e os seus discípulos estavam amedrontados, porque o barco estava a ponto de naufragar, de se despedaçar com a força das ondas, do vento, e os discípulos ficaram desesperados, mesmo o Senhor estando ali, mas o Senhor estava repousando do sono, repousando, porque o Senhor, embora Deus, ele era também homem, ele sentia cansaço, ele sentia dor, ele sentia fome e tantas outras coisas que nós também sentimos, porque ele veio a este mundo para se identificar conosco, embora ele fosse Deus. E os discípulos ficaram aterrorizados, e o Senhor, então, ele, quando chamado, quando despertado, ele repreendeu as ondas do mar, ele repreendeu os ventos, e tudo se tornou em grande bonança. E o Senhor Jesus os chamou de homens de pequena fé. Como é que não tendes fé? Eles criam no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes tinham dúvidas se era Ele o verdadeiro Messias prometido, que Ele era realmente o Messias, aquele que viria para reinar e que vai reinar. E o Senhor